Está com dificuldades de recuperar acima de 100 registros na API do Notion? Quer aprender a superar essa limitação e recuperar todos os dados que você precisa? Se a resposta for sim, você está no lugar certo. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre como funciona a paginação na API do Notion. Então vem comigo. Então vamos aqui direto ao ponto. Eu tinha gravado esse primeiro vídeo da integração de Notion e Power BI, no qual surgiu uma dúvida bastante interessante aqui do nosso amigo Gilton Cavalini, que é relacionada à limitação de 100 registros na hora da busca do database do Notion, né? Então aqui a gente tem a nossa planilha, né, que a gente criou no primeiro vídeo, e aqui a gente tem um painel que a gente fez a integração, né? Então aqui tem aqui nossos 30 registros buscados via API. Só que aí vem um pequeno problema quando a gente passa, né, da quantidade limite aqui dos dados. Então vou duplicar, vou com 90, 120 registros. Então o que é que acontece aqui? Eu vou mandar atualizar. Aguardar aqui a atualização. Observa aqui que ele puxou somente 100 linhas, certo? Em cima disso eu dei uma lida aqui na parte da documentação do Notion, e a forma que ele trabalha com paginação é até diferente do jeito que a gente é acostumado, né? A gente é acostumado a trabalhar com número de páginas, fazer um loop, enquanto esse loop não finalizar, né? Ele vai buscando os dados. Só que a forma que o Notion trabalha aqui é um pouquinho diferente. Ele trabalha com a paginação orientada a cursor, no qual ele tem algumas variáveis específicas, né? Então aqui ele tem o page size, que por default vem 100, por isso que ele pega somente 100 registros. E a gente precisa estar manipulando essas variáveis aqui, ó. Então, quando a gente busca os registros que ele retorna essa variável aqui como true, né? Dizendo que ainda existe registros a buscar, né? E aqui ele vai acumulando o resultado dentro dessa próxima variável aqui, certo? Em cima disso aqui, a gente precisa fazer algumas adaptações para o nosso código funcionar, né? Então, vou voltar aqui para o Power BI, vamos lá para a parte de transformação de dados. Então aqui a gente tem nosso código realizado no vídeo anterior. Eu vou estar deixando esse vídeo aqui nos cards, certo? Tá facilitando para vocês aí acompanhar o primeiro vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo complementar, respondendo a dúvida do nosso amigo, né? Então aqui eu decidi até quebrar aqui o nosso primeiro código que foi feito, ó, até para reaproveitar, né? Porque eu posso até querer depois tá puxando outros databases, né, dentro do Notion. Não sou obrigado a ter só um, né? Então aqui eu já montei o código aqui, já modularizado, certo? Então aqui eu tenho a primeira função, chamando aqui de fetch data from Notion, né? Então aqui observe que eu tenho aquela parte do nosso primeiro código, só que aqui eu já estou manipulando as variáveis, o hasMore e o next cursor, né? É exatamente o que tem lá na nossa documentação. E esse valor aqui eu vou estar acumulando aqui, no final vou estar retornando os dados de forma completa. Então vou concluir, vou estar nomeando aqui essa nossa função. Essa função aqui ela recebe alguns parâmetros, ó. Tem aqui como o database ID, API do Notion, né, que no caso é o API secreto. Não precisava nem estar passando aqui via parâmetro, né, porque a API é uma só. Poderia estar usando a nossa variável aqui direto. E aqui é o nosso cursor, que começa aqui como nulo, certo? Então aqui eu vou pegar nesse nosso código aqui anterior, vou estar substituindo para o nosso código novo, certo? Então aqui
get all data, que também tem uma variável, né, que é o estou criando aqui um cursor também como nulo. E aqui, ó, observe que a variável, quando eu uso lá a função, ó, observe aqui, quando eu digitar aqui a função daqui, ela, essa função aqui que a gente criou, certo? Estou passando aqui o database ID, que são os parâmetros, ó. Observe aqui que ele está puxando da variável aqui, certo? Database ID, ó, que a gente tem nosso parâmetro aqui. E aqui é onde ocorre o loop. Ele vai recebendo os dados. Lá na função ele observa se aquela variável está como true. E aqui ele chama a função novamente. Ó. Tá vendo? Tem esse @getAllData, né? Que é exatamente essa função aqui. Então ele vai ficar fazendo um loop e acumulando os dados a cada 100 registros, né? Que é o parâmetro que vem como default. Então aqui observa que quando apertar concluir, ó, 150 registros. É que a gente precisa estar expandindo os dados conforme a gente fez no primeiro vídeo. Então aqui os dados vêm dentro das propriedades. Vou expandir. Dentro das propriedades eu tenho aqui os 4 campos, né? Que se encontra lá na planilha. E esses campos ele vem em formato de array. Eu tenho que ir expandindo até chegar no dado propriamente dito. Essa estrutura aqui foi explicada também no primeiro vídeo, certo? Então aqui consegui chegar na data. Vou entrar aqui dentro do texto, expandir. O texto está dentro de plain text. Aqui o nosso valor está dentro de number. E aqui o nosso título está dentro de expandir. Texto plano. Pronto. E vamos tipar aqui como data. Data vencimento. Aqui é a categoria. Aqui é o nosso valor. E aqui é nosso título. Pronto, posso estar aqui fechando e aplicando. Vamos voltar para cá. Aqui deve ter trocado o nome anterior que estava, né? Que a gente vai só substituir aqui, ele volta. Valor. Valor. Pronto, então aqui agora estamos aqui com 120 linhas, certo? Na verdade aqui vamos mandar atualizar aqui. 120. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar mais aqui. Vamos duplicar mais um pouquinho. Duplicar. $190. Aqui. 215. Já dá para a gente testar melhor. Vamos esperar aqui. 310 registros. Vamos 313. Vamos ver aqui, mandar atualizar. Olha aí, 313 registros. Né? Então aqui está funcionando agora direitinho. Nosso painel. Show de bola. Então dessa forma a gente encerra esse vídeo. Agradecer ao nosso amigo Gilton Cavallini, né, que gerou uma dúvida bastante interessante. Acredito que outras pessoas possam ter passado pelo mesmo problema. E acredito também que a gente tenha conseguido resolver, né, essa questão. E se tiver ficado mais alguma dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês, certo? Aproveita aí, segue a gente no canal, deixa o like, compartilha, que isso ajuda bastante a gente estar desenvolvendo novos conteúdos como esse. Fui!